Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio de uma série de 6 vídeos que faremos ao longo deste segundo semestre de 2026. O nome da série se chama A Inteligência que Expande Horizontes, e esse não é um nome somente sobre a Uilinka em si, mas é o que nós entendemos que é a forma de agir e de pensar que estamos construindo há 13 anos. E o assunto de hoje vai ser exatamente esse, como que tudo começou. Eu tenho aqui comigo 2 pessoas importantes nessa jornada. E aí a gente vai entender um pouquinho melhor o que impede a inovação do Brasil de decolar ou de expandir, neste caso. E uma conversa prática, desde da fundação de tudo até os tempos de hoje, novos olhares, novas possibilidades. Então, seguimos juntos nessa jornada. Comigo temos 2 pessoas importantíssimas, como eu disse anteriormente. Eu tenho aqui a Ana, que é uma das fundadoras da Uilinka. Ela é a pessoa que lá em 2013 enxergou essa necessidade que o nosso país tinha de uma organização que fizesse a ponte entre a ciência e o mercado, o que era produzido dentro da ciência e como isso chegava, de fato, no mercado, a conversa entre universidades e, de fato, o impacto. E aqui também tem o Lucas, que é o vice-presidente da Uilinka. Ele chegou um pouquinho depois, mas ele continua construindo conosco. E ele é responsável por transformar toda essa visão em operação, em projetos e organização, manter toda a sustentabilidade da nossa organização. Seja muito bem-vindo, Ana e Lucas. Olá, Lucas. Olá, Noemi. É claro que a gente já estava aqui junto antes, mas, né, protocolos. É um prazer estar aqui para esse bate-papo. Apesar da gente se falar sempre, eu acho que hoje vai ser especial falar um pouquinho da nossa visão como organização e o que a gente tem feito. Muito bom. Ótimo. Obrigado, Noemi, pela apresentação. Olá, Ana. E vai ser uma manhã bem proveitosa para a gente aqui. Muito legal. Eu sou a host desses 6 vídeos, vocês verão o meu rostinho por aqui, e sou responsável pela comunicação e por trazer para vocês toda essa visão em formato, né, de áudios visuais e todos esses eventos aqui. Claro que temos um time, mas estamos aí juntos, né? Eu vou, antes de começar, de fato, a fazer alguma pergunta, eu preciso contextualizar vocês o porquê de estarmos aqui, né? A gente tem uma visão que o nosso país ele tem uma possibilidade, ele tem uma potência em produção de ciência muito grande. Estamos aí no top 15 mundial de produção de ciência, mas quando a gente fala de inovação, a coisa é um pouquinho diferente. Então, a Uilinka ela trabalha exatamente nessa ponte entre transformar todo esse potencial científico em inovação dentro do nosso país, e existem algumas questões às quais a gente trabalha. A gente tem uma atuação também de articular todos os atores, porque sozinhos não fazemos nada, né, pessoal? Então, a gente articula muitos atores e temos também muitas iniciativas que fazem com que as Deep Techs brasileiras sejam vistas mundialmente. É uma das atividades às quais a gente trabalha. Os 2 anos consecutivos, desde do ano passado, nós organizamos uma delegação brasileira para levar toda essa produção científica para fora e a inovação do nosso país para fora, para ter uma visão maior do mundo sobre o Brasil. E aí uma das coisas que mais chama atenção quando você está nesses ambientes é o quanto que o Brasil, ele ainda é pouco visto nesse ecossistema global de inovação. E não é por falta da ciência, mas é por falta de essa comunicação e essa articulação. E aí, Ana, para a gente começar, eu queria trazer, porque eu escuto muito, né? Ecossistema de inovação, mas eu acho importante a gente começar do começo, vamos dizer assim. O que é um ecossistema de inovação, de fato? Parece uma pergunta básica, né? Mas eu acho que a gente precisa ir na semântica das coisas para entender o início de tudo. É verdade. Eu acho que ecossistema é uma coisa que todo mundo sente, mas talvez na hora de explicar não sabe dizer exatamente, né? Mas tem uns detalhes que são importantes até para quando você vai falar que você vai desenvolver um ecossistema. Do que você está falando exatamente, né? Ecossistema diz respeito à ecologia,
né? Então, veio lá da ecologia e tudo mais. Depois, o mundo de negócios adotou esse conceito. E aí, depois, o mundo de inovação adotou esse conceito também. E, assim como lá na ecologia, é essa ideia de que diferentes organismos... um ecossistema é composto de diferentes organismos que se relacionam. E que, para aquele conjunto se desenvolver individualmente também, eles precisam se relacionar. Eles competem, eles cooperam, e além disso também, além dos indivíduos, tem todas as regras, os recursos, tudo que está envolvido ali naquele ecossistema. Então, falando do ecossistema de inovação, no final das contas, esse ecossistema ele é importante para gerar as inovações, né? As novas soluções que são tão importantes para a gente. Individualmente, cada um tem seu papel, mas ninguém sozinho vai fazer a inovação. Então, eles precisam, esses atores, esses indivíduos precisam interagir entre si para cada um melhorar sozinho e para, no final das contas, a gente conseguir evoluir juntos e gerar inovação em si. Então, essa é a ideia do conceito de ecossistema. Muito bom. Eu estava falando agora, né, que o Brasil está no top 15 de produção científica e tudo mais, mas na hora da gente falar de inovação, de fato, não estamos. A última vez que eu vi, se eu não me engano, no ranking de inovação era 56º. Eu não sei se isso, acho que esse é o se isso último, mudou, mas a última vez que eu vi era isso. E aí, o impacto econômico de toda essa questão de inovação, tem o impacto de desenvolvimento socioambiental dentro de um país que, quando ele é mais inovador, isso é um pouco melhor, né? Uhum. E aí eu queria entender, que eu disse também que existe um gap, e aí eu deixei no ar. Queria entender onde que quebra isso. O que de fato acontece dentro do nosso país, que é um país com uma produção tão boa, que inclusive é referência em alguns outros países, né? A nossa produção científica, as nossas universidades são reconhecidas mundialmente. Mas é isso, aonde que quebra? Qual que é essa questão? Nossa, como eu disse, né? Ecossistema tem vários atores, vários recursos envolvidos e tudo isso é importante. Tudo isso individualmente, a interação entre eles, como eles interagem, é importante para a gente gerar inovação. Então, tem uma complexidade de fatores. Tem uma ressalva nesse dado de lugar na inovação. A gente melhorou muito nos últimos anos. A gente, né, entrou aí na categoria de 50º faz pouco tempo. Mas, infelizmente, quando você vai olhar os critérios do ranking, a gente não tem tantas notícias boas, assim. Falando em inovação tecnológica, quando você vai ver nos dados que refletem, de fato, inovação tecnológica, que por exemplo, formação de profissionais de engenharia, que são critérios específicos, né? A questão de propriedade intelectual e outros, a gente é bem mais baixo, sabe? Assim, pensando no ranking. A gente curiosamente, a gente é muito privilegiado no ranking com ativos intangíveis, marcas, muitas delas de grandes bancos, que é considerado também um critério, e a gente pontua bem nesse critério. Ótimo, mas não uma boa notícia, assim, uma tão boa notícia para a inovação tecnológica, né? Mas, enfim, e o que quebra isso? Falando de alguns aspectos que até coincide com o que a gente, né, na Willinka olha profundamente para atuar, um deles é a capacidade, né, o olhar do cientista sobre aquela tecnologia que ele está desenvolvendo. Então, o cientista enxergar aquilo como uma possível solução, como um possível produto, serviço para alguém, que vai servir para melhorar a vida de alguém e tudo mais. Então, acontece muito esse distanciamento, né, do cientista não ter essa visão, muitas vezes, e aí uma série de fatores. E mesmo que tenha, não tem as ferramentas para fazer daquilo um produto, né? E ferramentas, eu estou falando de conhecimento, de plataformas, enfim, caminhos mesmo, né? Que ajudem. Então, esse acho que é um grande gap, que ele tem a complexidade de ser cultural também, né? Não é assim, o cientista não quer. Tem todo um contexto que também traz isso. E aí, a gente teria outros de investimento,
A gente falou aqui de ecossistema, né, da importância dos atores se relacionarem. Isso é extremamente... A gente falou de ecossistema de inovação. Quando a gente fala de ecossistema de inovação tecnológica, Deep Techs, isso é mais importante ainda. A atuação de um ecossistema, como ecossistema, para fazer gerar inovação tecnológica é essencial. Porque um pesquisador, ele pode ter uma visão de produto, né, do que ele está fazendo, mas se ele não tem, vamos supor, né, os ambientes, por exemplo, dentro das universidades que dão suporte para ele transformar aquilo em produto, para visão de produto, se não tem a empresa para escalonar, para fazer testes, se não tem laboratórios para fazer escala industrial, para testar em escala industrial, se não tem investidores, se não tem o governo para fazer o primeiro investimento ali pré-competitivo, que o mercado ainda não faz, que é o fomento. Então, tudo isso precisa trabalhar e articular junto para acontecer a inovação. Essa articulação de ecossistema é um grande desafio para a gente ainda, sabe? E aí, poderia citar outros, né? No caminho da solução, depois que ela sai, se intencionou ali como produto, o caminho é longo, né? A gente está falando de mais de década, de fato, para chegar no mercado. E isso traz desafios de investimento, né? O capital que hoje existe no mercado não tem as características que se adequam para esse tipo de... Estou generalizando, não no volume que se precisa. A gente pode falar também de regulamentação, é outra questão, né? Se uma tecnologia é nova, essencialmente nova, provavelmente na hora que ela for para o mercado, ela não está regulada. E isso exige inovação não só do cientista, mas das agências reguladoras. Então, quer dizer, são vários aspectos que precisam ser cuidados e ser evoluídos individualmente no ecossistema, mas também a relação entre eles. Tudo isso precisa interagir e evoluir junto para, de fato, a gente conseguir avançar. Boa. Lucas, você está nesse ecossistema há um tempo bom também. Você concorda com a Ana? Tem pontos? Sem dúvida. Para mim, ela destaca os dois principais. Eu acho que tanto esse olhar da academia para gerar uma solução para o mercado, ela acaba esbarrando numa barreira tanto técnica como cultural, né? Esse talvez seja o principal desafio. E quando a gente fala de mercado, essa ausência do recurso no volume necessário e muitas vezes do apetite do tipo desse investidor, né? Então, são duas frentes que hoje, sem dúvida, impactam nessa conexão com a tecnologia, com o mercado. Mas você sabe que eu estava vendo percepções de cada um desses atores, né? Estamos tentando entender isso internamente. E um dos pontos que eu queria conversar aqui é que não necessariamente é somente a falta do recurso, de fato, em montante para colocar naquilo, mas a falta de compreensão de quem tem o fomento para, de fato, colocar. E aí, do outro lado, existe uma identificação de falta de investimento. E, ponto final, ninguém quer colocar dinheiro na minha pesquisa. E, do outro lado, como que eu coloco, qual é o valor da tua pesquisa? E aí eu queria entender um pouco mais sobre esse ponto. Assim, existe uma dissonância de informações entre os atores? Eu diria que é um distanciamento de expectativas, né? Acho que o capital ele não tem a paciência necessária para um desenvolvimento que exige uma inovação tecnológica, quando a gente está falando de hard science, e para a tecnologia a mesma coisa, né? É uma necessidade ainda pouco estruturada, né, qual é o próximo passo, como se constrói, como dar sustentabilidade para isso como negócio. Então, esse distanciamento de mundos é que talvez gere essa percepção de conflito. Então, e pensando como o Ilinka, muito do que a gente faz é atuar nessa tradução, nessa aproximação entre dois atores e tentar convergir essas expectativas para o desafio final, que é alcançar realmente uma inovação que gere impacto. No final das contas, tá todo mundo, de certa forma, tá todo mundo falando certo, porque o capital está indisponível, mas isso não quer dizer que não tem dinheiro. Tem dinheiro circulando, né? Tem recurso circulando. Ele está indisponível no volume que é necessário para as deep techs.
E aí tem muito do que o Lucas está falando, que no final das contas é uma simetria de conhecimento, né? A visão do mercado é diferente da visão da ciência. E aí, isso é um dos motivos, né? Então, quando você não conhece do que você está fazendo, fica difícil você se conectar. E para você aportar em alguma coisa, a primeira coisa, você precisa entender sobre aquilo, né? Então, imagina, se tem uma sensação de distanciamento, de que você não conhece, isso já gera uma desconexão. Então, enfim, e é isso. Essa simetria vem da não compreensão desse negócio que tem características tão diferentes, né? Que a gente pode falar mais um pouco. Tá. Eu tô há 2 anos nesse setor e eu percebo o quanto que, quando você não está inserido, você não tem noção do quanto que um conhecimento científico, a produção científica e a inovação, de fato, ela importa na vida de todos nós, né? Você pensa a ciência muito longe de você. Uhum. Mas quando você, de fato, está ali e entende, você fala, nossa, eu não estaria aqui se não fosse, né? E aí, talvez, para o investidor que não tem essa, né, que pensa como eu ali há 2 anos atrás, né, guardado suas proporções, seja parecido. Você não tem a noção do que aquilo vai virar de fato, né? De certa forma, sim, porque é claro que também tem questões mais técnicas, digamos assim, que o investidor, ele vai aportar... E aí, a gente está generalizando, porque tem vários tipos de investimento, né? Mas, mesmo se a gente olhar dentro do investimento de risco, que já seria um investimento que estaria mais próximo das Deep Techs, a lógica do investidor vai ser sempre minimizar risco, né? E maximizar retorno. É isso. É isso. Então, quando você trata de algo que tem tantas partes que você não conhece, como que você vai gerenciar risco de alguma coisa que você não entende? Então, é isso. Tecnicamente, é isso. Agora, sim, somos todos gente, né? Então, tem um pouco da conexão, eu acredito muito nisso, mesmo que a gente trabalhe com planilhas, etc. Se você não se conecta com aquilo que você está aportando recurso, aí, né, menos chance ainda. Eu acho que sim, esse entendimento que você teve depois que você mergulhou nesse mundo, eu acredito que se o mercado, né, se os investidores, se as pessoas tivessem mais entendimento, se a ciência se aproximasse mais das pessoas, e se as pessoas se aproximassem mais da ciência, acho que isso eu vejo como um dos fatores que poderia ajudar a mudar o jogo, sabe? Uhum. Ô, Lucas, você chegou um pouquinho depois, né? Você chegou que ano na Olim? Cheguei em 2017. Antes não era inovação. O que você fazia antes? Eu sou formado em engenharia mecânica, né? Muito inspirado pelo meu avô, que se formou e conduziu a Companhia Industrial Itaunense por décadas. Então, eu venho da indústria tradicional. Então, trabalhei por anos ali na Saint-Gobain, depois fui para a área de mineração e uma atuação muito voltada já com esse olhar de executar a estratégia com excelência, né, dentro dessas organizações, mas em algum momento eu entendi que a inovação era um meio de alcançar isso. Então, dentro da mineração, eu já consegui manter alguns escritórios na China para fazer prospecção tecnológica, para trazer isso e nacionalizar e trocar essas referências e repertórios. E, então, foi questão de tempo de amadurecer isso e encontrar um propósito dentro dessa necessidade e desejo, né, de potencializar a inovação dentro dos mercados. E aí foi, né, num movimento desse que eu encontrei o Ilinka e sem dúvida, acho que foi amor à primeira vista ali. E eu via o potencial de contribuir e dar continuidade em tudo que eu já tinha aprendido na grande indústria para trazer isso para o mundo de inovação e de pesquisa científica. Muito bom. E aí, Lucas me mandou um e-mail. Ah, é? Um e-mail. Mas foi ele que encontrou, então, vocês? Foi. Ah, Não tinha vaga aberta, não tinha nada disso. Ele me mandou um e-mail. Aí,
ele, né, explicou essa visão, eu falei, gente, esse moço, eu acho que ele serve pra gente aqui. Mas foi. É das conexões da vida. Nossa, que legal, que interessante. E aí, pensando em toda essa história aí, peculiar, né? Vocês realmente tiveram ali uns primeiros anos desafiadores, que eu imagino, né? Que deve ter sido. Todos sabemos o quanto que é desafiador construir alguma coisa tão... não diria que é do zero, né? Mas é pioneiro, vamos dizer assim. E aí, conta pra gente um pouquinho o que foi mais peculiar, o que deixou vocês mais, assim, surpresos ao longo dessa jornada, no início mesmo, pensando no começo. Eu acho que eu posso começar pensando no início, mas o Lucas, eu acho que... É porque assim, né? É difícil falar em início, porque pensa, tá, agora com 13 anos, o ano 1 é início, o ano 6, 5, que você entrou? 4. É início. Daqui a 50 anos, ano 13 vai ser início, você pode ter certeza. Estamos iniciando algo agora. Eu acho que quando a gente gerencia uma organização, isso é muito... Eu sinto isso muito forte, eu brinco, né, que eu empreendo a Willinka todo dia, mas enfim, pensando no início, e aí eu acho que o Lucas vai ter um início, assim, pensando talvez no momento mais estruturante da Willinka, mas pensando no início como ideia, ou né, como intenção, e os primeiros movimentos para fazer virar um corpo, né, jurídico e que representa essa missão, nossa, eu diria que muito naquela linha do que eu gosto do Steve Jobs, né? Do stay foolish, stay hungry. Porque, na verdade, você não sabe exatamente o que vai acontecer. E eu acho que isso é super importante para empreender alguma coisa. Né? Você tem ali a ideia, a vontade, e todo dia tenta fazer o melhor que você pode. Mas, no início, primeiro... A lei da inovação é muito recente no Brasil, né? Tem 20 anos. Então, isso é muito recente. Então, quando a gente fala de 2013, ainda era um ecossistema mais desestruturado. E aí, quando você fala estruturado, atores que ainda estão se entendendo como atores em si, atores que ainda estão muito desarticulados. Então, quer dizer, e aí nasce uma organização... E é isso, né? Não só tinha eu, mas Renato, Elimar, o Gustavo Mamão e outras pessoas que também estavam ali ao redor apoiando. E era um grupo de pessoas e nossa meta é fazer esse ecossistema amadurecer, atuar nisso e tudo mais. E é isso. E primeiro, a legitimidade como missão... Acho que foi um desafio, algo tão grandioso. E aí um grupo de pessoas que, de onde essas pessoas vieram mesmo, estão falando que vão resolver isso, é sempre um desafio. Então, você mostrar que você realmente tem intencionalidade e capacidade de fazer algo tão complexo e pioneiro. Acho que foram os primeiros desafios, assim, porque é isso. Para esse tipo de coisa... Para esse tipo de coisa que a gente faz, a gente precisa sempre pensar em coisas muito estruturantes. Assim, não dá para pensar pequeno. E aí era um grupo de pessoas dizendo do castelo que a gente se via construindo e, tipo, é isso, né? Quem são vocês? Mas, enfim, eu acho que pensando, assim, fundamentalmente em qual é o desafio, porque isso impacta em conseguir... os primeiros projetos para a gente mostrar que a gente tem condição e aqueles primeiros projetos grandes com todos os desafios num ambiente em um ecossistema que está evoluindo. Tudo isso que eu falei fundamenta todos os desafios práticos de dia a dia que estão em torno disso. E você, Lucas? Só uma referência aqui, um disclaimer, que ela falou castelo, eu preciso colocar aqui porque eu acho muito legal. Internamente, a Ana falou castelo porque internamente a gente sempre brinca assim,
Tá, a gente está aqui na argamassa, mas a gente está fazendo argamassa, tem que ter a visão do castelo. Sempre que ela traz como fundou, qual foram as ideias e quem estava junto e tal, é sempre muito vivo esse castelo, né? Então eu só precisava explicar isso. Mas, ô Lucas, me conta aqui o que te surpreendeu nessa jornada? Acho que eu realmente parto do ponto do primeiro ciclo de crescimento pós-fundação da organização, né? Então, acho que o principal diferença que eu vi ao chegar do mercado tradicional para o Ilinca foi primeiro um entendimento muito claro dessa quase que uma visão de política de governo e não política de Estado. Então, uma descontinuidade, uma oscilação muito grande de mercado e principalmente pensando na nossa atuação no início na fundação. E aí é onde parte talvez o maior desafio pessoal, profissional ali já no início da nossa relação, né, Ana? Com mais ou menos 6 meses foi quando a gente toma a decisão e faz o movimento da Ana em São Paulo, né? Para fazer uma visão de expansão de mercado, uma consolidação nacional e tudo isso, toda essa mudança de posicionamento, de ganho de escala, de ganho de território da Ilinca, sem dúvida foram 2 anos bem desafiadores, assim, de construir uma organização capaz de sustentar toda essa operação, a complexidade disso, tornar isso sustentável dentro da organização, óbvio, para continuar ciclos de crescimento. Então, mora aí meu primeiro desafio organizacional. Mas todo o ciclo de crescimento, eu acho que é muito que a Ana trouxe, né? Agora, olhando com 13 anos, o ano 1 era um desafio. Mas, assim, ainda teremos muitos ciclos, Se você soubesse tudo que você vai passar, você ia ficar bem preocupada. Tá vendo? É muito bom essa inocência. Muito bom essa inocência. Inocência e felicidade, né? E tem uma coisa importante no que o Lucas está falando, que é essa... Então, ele entrou no ano 4, né? É quando... Nessa visão de estamos construindo um castelo... Ok, você mostra que você tem condições de construir um castelo, que você enxerga o castelo e tudo mais. Mas aí você precisa, né? Cada tijolo precisa ser bem colocado e tudo mais. Acho que o Lucas entra muito nessa visão, né? Porque a gente tem essa visão de impacto muito clara, né? Do desenvolvimento do ecossistema de inovação científica, por causa da importância dele para desenvolvimento social e econômico do país, assim. Isso é grande e isso significa que tem muitas expectativas, muitos recursos, muitas pessoas e muita responsabilidade envolvida com tudo que a gente faz. E isso exige uma estrutura muito consistente. Então, acho que isso, né, que o Lucas entra para ajudar a cuidar e mobilizar, né? E aí, pensando um pouco nessa questão de saltos de crescimentos e de grandes projetos... Obviamente, eu trouxe aqui na introdução a delegação, porque é um projeto, assim, não é antigo, né? É um projeto novo, grandioso também, mas a gente tem mais iniciativas tão grandes, tão assim, grandiosas, vamos dizer assim, né? Porque não é grande somente em esforço de trabalho, mas é no impacto. Um deles, que temos, agora entrou no 4º ano, é o Fórum Brasileiro de Deep Techs, que é um evento exclusivamente para isso. Então, eu queria que vocês voltassem um pouquinho no nascimento do fórum e explicassem um pouco o que é o fórum para o Brasil e por que a Ilinca começou com esse trabalho. Até para fundamentar, a Ilinca é também um think tank, né? E isso foi se construindo, assim. A gente não nasceu falando, a gente vai ser um think tank, né? A gente queria botar a mão na massa e fazer acontecer e... Enfim, não claramente nesse lugar de produção e compartilhamento de conhecimento. Mas aí a gente percebe que tudo que a gente faz é muito novo. Então, a gente está, ao mesmo tempo, fazendo acontecer e criando mesmo formas de fazer de fronteira, descobrindo... estruturando conhecimento que está ali prático de uma forma que a gente precisa compartilhar para garantir que isso também chegue no ecossistema e esse conhecimento possa ser aplicado, né? Então, quando a gente percebeu isso, a gente começou a
atuar e se entender e atuar com mais intencionalidade como um think tank, né? Então, hoje é parte importante do trabalho que a gente faz essa construção de conhecimento e uso desse conhecimento para gerar inteligência para o ecossistema, né? E aí o fórum entra nisso, em partes, né? A gente se liga com uma visão da necessidade de gerar, conduzir e organizar essas discussões que gerassem um conhecimento que levasse à ação, em termos de como é que a gente desenvolve isso aqui? Quais são os desafios? Onde estão os gargalos? Passa muito pelas primeiras perguntas que você fez, né? Onde estão aqui as quebras? Por que aqui não está acontecendo inovação? E o que a gente pode fazer? E deixar isso claro para que se tenha ação sobre isso. Isso é uma forma de gerar conhecimento compartilhável que pode gerar ação de forma organizada, que é o que tem que faz. Então, o fórum virou o artefato que faz isso. E aí, um aspecto importante dele, que é uma coisa muito cara para a gente, é a importância de ter esse olhar como ecossistema regional. Então, entender que esses aspectos, quais são as quebras, o que tem que ser feito, etc., não dá para pensar o Brasil como um único ecossistema, né? A gente precisa entender, lembrar, porque a gente sabe disso, mas talvez a gente não lembre no dia a dia, que o Brasil é muito diverso. Então, você falar de desenvolvimento do ecossistema aqui em BH é diferente de você falar de ecossistema de Campina Grande, que eu estava ontem. E a gente precisa considerar isso se a gente está se propondo a desenvolver o ecossistema. Então, o que a gente faz é fazer um fórum em cada região, envolver os atores locais, que é quem pode dizer, porque vive, né? O que está precisando ali para fazer melhor a inovação e tudo mais, e dar ideias e mostrar já o que percebe que pode ser feito. E o que a gente faz é conduzir essa conversa, né? Articular esses atores, conduzir essa conversa, organizar essas informações e dar visibilidade para que se possa tomar ação. Então, no fim das contas, é um fórum de discussão, de construção de conhecimento e compartilhamento desse conhecimento que possa gerar ação, política pública. Para mim, a grande potência do fórum é essa regionalidade, assim. Acho que esse olhar local, e me marca muito no ano 2, uma frase que eu escutei em Santarém, que foi: a cabeça pensa onde os pés pisam. Eu acho que à medida que a gente entendeu isso como missão e potência disso, inclusive reflete no nosso movimento de ter hoje um escritório norte, né? Da gente estar em Manaus com uma sede da Ulinca, de toda essa estruturação e mobilização para que a nossa intervenção e a nossa atuação, mais que intervenção, né, nessas regiões, elas sejam uma co-construção, né, com esses principais atores locais, que seja de orquestração, de conexão. Então, para a gente realmente contribuir para esse processo de desenvolvimento local. O que eu mais gosto é isso também. Eu acho muito legal, principalmente puxando a sardinha para o meu setor de marketing, que é você entender regionalmente, principalmente no país. E o melhor de tudo, que eu acho, é o relatório. Porque o relatório do fórum, ele é esse artefato onde a pessoa vai e ela consegue ter ações, né? Não é um evento por um evento. Porque depois da pandemia, principalmente, né? A gente tem muitos eventos, mas é um evento com um plano de ação. Uhum. Para além de toda essa articulação que a Ulinca faz, também a gente tem, puxando o relatório como um dos artefatos, mas a gente tem toda uma linha de produção de inteligência, de fato, mapeamento, pesquisas, diagnósticos e tudo mais, né? Para construir essa linha de raciocínio de inovação, vamos dizer assim, né? E aí eu queria dizer assim, de vocês, quem que usa isso? Quem que, de fato, chega na Ulinca com essa necessidade? Qual é o impacto dessa linha de raciocínio? Construir essa linha de raciocínio, quem que normalmente está no meio disso e como que é utilizado, como que a gente vê isso na prática? Eu vou quebrar o protocolo. Eu acho que você devia dizer pra gente. A Noemi é responsável por fazer acontecer e sabe o que acontece, né? Por planejar, executar e entender o que está acontecendo. Então, conta pra gente. O que a gente está falando? Sobre o que a gente está falando? Quem está escutando a gente? Quem está interagindo? Muito bom, ó. Quebrou o protocolo mesmo. Não, muito legal. Essa linha de inteligência, eu
assim, eu fico muito fascinada porque eu aprendo muito junto, né? E aí a gente construiu uma linha toda baseada em mapeamento, pesquisa, porque a gente viu uma demanda de mercado para isso. Então, pessoas chegam até a Wilinka por intermédio de alguma coisa que a gente coloca para querer entender mais, para querer fazer um mapeamento de sua atuação, porque é isso, tem a inovação no setor agro, mas tem a inovação também na industrialização, como o próprio Lucas trouxe aqui. Então, quem tem consumido esses conteúdos e quem tem andado junto conosco normalmente vem dessa demanda de, tá, mas e aí, o que eu faço com isso? Hoje a gente tem quantos mesmo? Quantas pessoas que acompanham ali os conteúdos das newsletters? Então, são mais ou menos 4.000 pessoas inscritas na newsletter, que a gente coloca a cada 15 dias tem uma newsletter, são 3 cadernos, um focado em investimento, um em políticas públicas e um no inovação no geral. Então, são pessoas assíduas que abrem a nossa newsletter e a gente tem essa curadoria, porque é um dos pontos que a gente mais se importa, né? Você tem que ter uma linha de raciocínio e você tem que disseminar esse conhecimento. Se a gente está colocando aqui que os atores não conversam, se a gente está colocando aqui que eles precisam entender o ponto de vista do outro... Que tem essa assimetria de conhecimento, é uma forma de diminuir a assimetria, né? Exatamente. Aí, de toda esse volume de pessoas engajadas com os conteúdos que a gente estava colocando de maneira assídua, não só nas newsletters, mas também no nosso blog, na Deep Wilinka, e nos conteúdos que a gente coloca como artigos e e-books, nasceu a necessidade de lançarmos essa linha focada em uma inteligência com mapeamentos, com essas questões regionais. Mais e tudo estruturado, mais. né? Mais estruturado, exatamente. Com os focos e mais estruturado. Que é uma linha do que a gente fala internamente, que é o pensa, né? A gente pensa, articula e desenvolve. Então, é toda a necessidade do ecossistema. Isso é muito legal. E é muito comum, assim, enfim, quando estou em outros ecossistemas, né? Nos diversos ecossistemas, e as pessoas comentam que viram que de alguma forma aquilo mudou né, a atuação, inspirou. É muito legal, é muito frequente isso acontecer. E uma coisa que eu acho muito legal no nosso conteúdo também, acho que em todos, mas nos mais estruturados, a gente tenta ser muito ferramental, né? A gente tenta trazer frameworks que o ecossistema possa usar de fato. Então vai desde algo mais conceitual para tentar levar visões, né, e conhecimento, mas ferramentas, assim, tá aqui um canvas e tá o passo a passo de como você aplica, a gente tem o desenvolvimento de negócios e outros, então eu acho isso muito legal também do que a gente tem feito, né? Faz parte do que a gente oferta, né, de impacto. Agora, uma coisinha que eu queria falar é sobre a delegação, que eu abri falando sobre a delegação brasileira, porque é uma coisa que eu acho muito legal também. Vocês vão achar que eu acho tudo legal, né, gente? É verdade. É que a gente está fazendo muita coisa legal. Exato. E aí eu fico animadíssima, mas a delegação esse ano foi em Amsterdã e o ano passado foi em Paris. E aí eu queria... É o maior evento de Deep Techs do mundo, são mais de 80 países que participam, milhares de pessoas passam lá e tal. E aí eu queria que vocês trouxessem um pouquinho da visão do que a gente viu em Paris, do que vimos em Amsterdã, trouxer alguma comparação com o nosso país, as nossas atuações. A gente atua, né, tem um parceiro lá, que é a Hello Tomorrow, que organiza os eventos, né? E aí eu queria trazer um pouco mais, porque tá ali na ponta de articulação, né? Com certeza. Acho que esse movimento, ele parte para dar protagonismo e geração de cases internacionais para o Brasil, né? Enaltecer as deep techs que tem aqui, né? E uma forma de fazer isso e de dar potência a elas é essa conexão com o recurso lá de fora. A gente falou aqui desse desafio da escassez do recurso interno ou até dos desafios de estratégia desse recurso interno. Lá fora a gente vê um amadurecimento desse capital e alguns movimentos que suportam esse crescimento e esse entendimento de desenvolvimentos de base científica um pouco à frente do que a gente ainda vive aqui no Brasil. Isso potencializa a gente criar cases e criando cases a gente inspira e aí a gente gera um ciclo virtuoso desse processo.
Mas um fato interessante desses dois movimentos, em Paris eu estive presente, em Amsterdã agora não, mas se manteve um comportamento e que reflete nos nossos projetos aqui internamente, que é uma percepção dos negócios que estão lá fora, despertarem um interesse de ter o Brasil como mercado. Quando a gente está falando de agro, quando a gente está falando da indústria nacional, existe um interesse nesse mercado e essas trocas geram uma potencialização da ciência nacional, uma troca, sem dúvida, e abre portas, né, tanto para a internacionalização como para a recepção de novas empresas internacionais de base tecnológica. O APTA é um reflexo disso já, a gente já vive isso desde Paris. Sérgio Tutu esteve com a gente nas 2 edições. E hoje a gente tem um movimento frequente dentro do APTA Hub de receber delegações internacionais, já pensando nesse olhar, nessa troca possível que a gente abriu de portas com esse movimento, né? E fora o protagonismo que a gente dá no Brasil. Nas 2 edições a gente conseguiu crescer o número de startups, principalmente no palco ali da Hello Tomorrow. Isso dá visibilidade para o ecossistema. Querendo ou não, a gente é o maior da América Latina e a gente precisa levar e dar esse protagonismo que existe também globalmente, né? Delegação, Ana, conta para mim. A gente a gente está sempre tentando entender o que mais a Urinca pode fazer, né, para promover o desenvolvimento do ecossistema brasileiro, né? E aí, é o que o Lucas falou, Deep Tech, não vou falar sempre, mas muitas vezes é um jogo global. Quando eu falei ecossistema, né? A gente já falou de ecossistema regional, importantíssimo. Aí, ecossistema nacional, muito importante também, mas Deep Tech muitas vezes é um ecossistema global. O que isso significa? Que tem atores que estão fora do território brasileiro que vão ser extremamente necessários. A conexão com eles vai ser extremamente necessária para fazer emergir a inovação ali daquele ecossistema. Então, tem negócios que não vão conseguir investimento suficiente dentro do país, vão precisar de cheques que não estão disponíveis no país. Tem negócios que não vão conseguir fazer alguns testes, porque só dentro do país vai ter que acessar instituições de fora, seja de laboratório, seja industrial. Então, tem tecnologias que vão precisar de suprimentos que não tem no país. E assim, é claro que tem muitas vezes questões que a gente precisa desenvolver internamente também, mas muitas vezes não. As cadeias hoje são globais, então você precisa pensar globalmente nesse sentido para muitas deep techs. Então, nesse sentido, a gente expor o ecossistema de deep techs brasileiro a esse ecossistema global é extremamente importante, porque algumas deep techs vão travar aí, sabe? E por ser um país tão grande, com tantos recursos, com mercado, talvez falando português, que não é, né, isso isola a gente muitas vezes também. A gente fica muito autossuficiente, tentando, né, não tem essa necessidade de nascer global, quanto muitos países pequenos que não conseguem nascer só pensando no seu mercado, no que tem internamente. Então, a gente, às vezes, fica muito autossuficiente, mas para jogar o jogo das deep techs, não vai dar, entendeu? Então, a gente já começou mesmo, muitas vezes, essa percepção não existe em alguns atores do ecossistema, mas a gente começou esse movimento para levar, porque, definitivamente, quando eles estão lá, eles percebem. E porque são muitas interações qualificadas. É uma exposição que você vai receber feedback formal ou não formal, então você vai perceber que você precisa estar naquele jogo para fazer o negócio que você está querendo. Então, é o que a gente está fazendo e a gente está percebendo muitos resultados, como eu estou dizendo, né? A gente consegue gerar esses feedbacks que fazem as instituições, porque não vão só startups, né? Vão instituições, perceberem como podem atuar melhor. Então, as startups também como podem atuar melhor, se posicionarem. Então, a gente já vê cases de startups fazendo filiais na Europa, porque para conseguir investimento de fora, você precisa, muitas vezes, ter, na Europa principalmente, não sei se em todos os lugares. Enfim, a gente já começa a perceber movimentos individuais e também como ecossistema, como o Lucas disse, do Brasil começando a se destacar, né, ficando entre os
principais, estando no palco. E no final das contas, claro que em 2, 3 anos, isso não foi criado. Isso existe, isso foi exposto, né? Foi talvez ali preparado para ser exposto. Então, ainda estamos... aí, tá vendo? Estamos no início. É o início da ligação. Pode ter certeza. Isso é uma coisa que eu acredito muito, que vai ser muito importante para amadurecer o ecossistema nacional. E estamos só no início. E aí, só colocando aqui os créditos do nosso grande parceiro, tanto do fórum quanto da delegação, Caos Focado. Um abraço, pessoal da Caos Focado, sim. Que, né, ajudou a gente. E, enfim, a gente trabalha juntos nesse projeto que é tão legal, né? Toda vez que a gente percebe coisas assim, oportunidades que estão ainda muito embrionárias, mas que a gente vê potencial, a gente tem uma conexão muito boa, né? De falar, olha, isso aqui vai dar, vamos apostar? Porque muitas vezes é isso, é um movimento um pouco sozinho, assim. Muitas vezes o ecossistema não está vendo aquilo que a gente está vendo e a gente investe e coloca de pé. Foi o caso tanto da delegação quanto do fórum, e Caos Focado está normalmente junto com a gente nessas ideias malucas. Isso. Eles, a importância da articulação, olha aí, um dos pontos, né? A importância de conversar e de se conectar, unir forças praticamente, né? Mas a gente já falou que a gente produz conteúdo, então a gente ajuda a pensar o ecossistema, a gente falou que articula, e aí eu dei um spoiler de desenvolve, que é de fato que a gente coloca a mão na massa. O Lucas trouxe os projetos que a gente desenvolve e tudo mais. Então a gente tem todo um portfólio baseado em mão na massa, de fato, em programas, tanto de ajudar a startup até... Começa lá no pesquisador como capacitação, né? E aí eu queria entender, assim, esse trabalho na prática, como organização, então, como que a gente coloca esses projetos para rodar e, enfim, a gente determina as metodologias e como que isso, de fato, movimenta, de alguma maneira, esse ecossistema para além das outras atuações. Eu vou falar vou começar aqui numa visão mais macro. O Lucas conta um pouquinho de como é que a gente faz acontecer a mágica, no final das contas. A gente tem um castelo para construir, a gente está de olho nele sempre, né? E aí então, quer dizer, a gente sabe, né? Pelo menos sabe por enquanto e vai descobrindo ao longo, né, da jornada o que precisa ser feito para esse ecossistema desenvolver. Então, a gente é muito bom no que a gente faz como time. Nós somos um time dedicado, especialista, que conhece profundamente do que a gente faz. Então, a gente tem pessoas, conhecimento, metodologias específicas para trabalhar esse ecossistema. E aí, a gente se une a parceiros, né, no ecossistema. O Lucas citou aqui a Apta. A gente tem outros, Sebrae Nacional, Sebrae São Paulo, Sebrae Minas, enfim, não vou nem tentar citar todos, porque a gente tem vários parceiros que se conectam com essa missão, e aí a gente cria projetos que a gente coloca a mão na massa e faz acontecer. Então, essa assim, então, né, une a missão comum nossa com parceiros, a gente traz a nossa expertise, vem também, né, o conhecimento local, daquele público específico do parceiro, e a gente faz acontecer esses projetos, faz junto, sempre numa visão que tem muito a ver, né, tecnicamente quase com a missão, com a atuação da Ulinca. Faz junto, sempre com uma visão de fazer acontecer, criar capacidade naquele ecossistema, naquelas instituições que estão participando de fazer. Então, que não precisem mais da gente, mas se precisarem, claro, não precisem para a mesma coisa sempre, mas que tenham condições de... É isso que é desenvolver, né? Criar capacidade naqueles atores, naquele ecossistema de gerar inovação. É isso que a gente está fazendo. Então, a gente sempre olhando para isso. Eu vou abrir com uma dica. Para quem estiver ouvindo a gente, em breve, se não saiu ainda, o nosso novo portfólio está aí disponível, e aí vai ter uma noção de toda essa nossas frentes de atuação, né? Dia 22 de julho. 22 de julho, então é material que vale muito a pena tomar conhecimento dele.
Eu separaria a tangibilização disso em 3 frentes, eu diria. A primeira, a gente está falando de uma atuação ali mais direta desde da jornada do pesquisador ali, ainda numa etapa de ideia, até a conexão do mercado. Então, a gente está falando em desenvolver tanto pessoas para a inovação, para a cultura de inovação, o desenvolvimento daquilo como negócio e até um momento dela alcançar ali o mercado e ela conseguir também ter sua autonomia e já se transformar num negócio. Então, acho que essa é uma grande frente de como a gente tangibiliza esse nosso, ou desenvolve, né, da nossa tríade. A Ana trouxe muito bem, uma outra frente a gente está falando da transmissão de capacidade para esses principais atores, né? A gente já falou que o ecossistema ele é composto de várias entidades ali que compõem, cada uma tem um papel dentro desse processo de desenvolvimento do ecossistema, e a gente, como o ILINCA, a gente atua e apoia e dá suporte nesse desenvolvimento de capacidade dessas organizações para potencializar o valor gerado dela para o todo. E tem a parte de direcionamento de inteligência estratégica nacional, de ciência e tecnologia, né? Quando a gente faz os nossos relatórios, quando a gente trabalha os nossos dados para dar visibilidade do que a gente está enxergando dos movimentos e reflete em ações como delegação, fórum, a gente, de alguma forma, a gente está contribuindo e jogando luz ali nesse processo de desenvolvimento da ciência e tecnologia. Então, separaria nessas 3 frentes a nossa tangibilização do desenvolve. Muito bom. E aí, pensando no impacto de tudo isso, que foi, assim, é uma das coisas que mais me brilha o olho, assim, quando vou em algum evento que alguma pessoa encontra, e aí acaba contando, né? Eu passei pela capacitação da ILINCA, e aí hoje eu estou assim, estou assado. Queria que vocês contassem, assim, ao menos alguma história que impactou vocês. Eu começo. As meninas da Hila, que é uma deep tech focada, e aí eu não vou falar tecniquez, tá, gente? Eu vou falar o que eu entendo. É uma deep tech que ela nasceu para colocar uma maneira mais fácil de você detectar o câncer de mama. Porque hoje em dia tem 2 maneiras que, quando você detecta, para você detectar o câncer já tem que estar muito desenvolvido. Então, elas desenvolveram uma maneira de você detectar pelo sangue. E, enfim, elas já estão na Fiocruz, me parece que isso daqui 2 anos, ou, na verdade, eu conversei com elas e tem vídeo no YouTube dela. No ano passado, nós conversamos, eles tinham o plano de agora, no ano que vem, lançar isso via SUS, inclusive. Então, você imagina o impacto que traz, né? Ela trouxe números, eu não vou contar esse número, porque você assiste lá no vídeo dela, mas ela trouxe números de impacto de mitigação, de morte, de fato, das mulheres desse problema, né? Então, esse é um dos que me impacta muito também por questões familiares, né? Eu tenho casos na família, então isso é uma das coisas que me brilha muito os olhos e me emociona bastante. E vocês? Eu vou furar fila, porque senão vai ficar mais difícil para mim. Me vem 2 muito claros na cabeça, assim. É fácil, a gente vive isso no dia a dia quando a gente está em contato com as pessoas, mas para mim tem 2 emblemáticos, assim. Tem um professor do interior do Nordeste que participou do Catalisa 1, e ali nas etapas iniciais ainda, que é a etapa de ideação da pesquisa. Foi um projeto que não foi para frente, mas ao retornar ali para a cidade dele, ele gera um movimento de transbordar o aprendizado e a cultura de inovação que gera um impacto imensurável. A gente já perdeu o controle sobre e vai muito além de uma tecnologia ou de uma ideia de negócio que ele estava lá atrás. Então, a gente está falando de um impacto ecossistêmico, a gente está falando de desenvolver outras pessoas a capacidade de inovação. E, para mim, um outro muito importante é o Olavo, que está com a gente hoje. Ele participou de um Startup Tech em Santarém há 2 anos atrás, e hoje é analista de inovação na ILINCA. E ali foi o despertar do olhar dele para a inovação e ter aquilo como uma oportunidade de vida, de trabalhar e atuar com isso, né? Então,
para mim, são 2 casos que me marcam muito, assim. Ana, deve ter uma biblioteca de casos. Não, são tantos casos, gente. Assim, agora tá numa fase de muitos eventos, né? Então, tenho ido, né, viajado em vários estados e tudo mais. E aí, assim, eu falo que a gente não consegue, nos números de impacto que a gente mede, a gente não consegue ter noção da transformação que tem sido gerado, assim, pelos projetos que a gente tem feito e tudo mais. É muito comum escutar pesquisador, mesmo, vamos falar de um caso que parece um não sucesso. Alguém que fez, um cientista que fez uma capacitação e continuou dando aula e pesquisando. Você pode dizer que é um dado, né? Não tem um dado de sucesso, porque deveria empreender, mas eu encontrei há um tempo com uma, né, com uma professora de universidade que fez um desses projetos de capacitação, inovação e empreendedorismo da Ulinca, e que continuou fazendo pesquisa, dando aula, mas ela falou que agora que mudou a visão dela sobre pesquisa, sabe? Sobre como você olha para a ciência. E ela começou a colocar, ela falou, toda disciplina que eu faço tem uma aula, pelo menos, para falar de modelo de negócio, de visão de mercado. Cara, se você for pensar em como isso se multiplica, assim, a gente não tem como traquear isso, assim, é uma coisa que não tem jeito, mas, quer dizer, dá para sentir que reverbera, né? Mas, e para falar de um caso específico de empreendedorismo, a gente, né, tá com a sede em Manaus e já há algum tempo a gente faz projetos na região norte, e eu sempre fico muito, assim, admirada, né, do que tem sido desenvolvido lá, e talvez a gente não tenha tanta noção dos impactos. Eu tive há um tempo atrás em Boa Vista, num evento na Amazon Tech, se eu não me engano. E aí eu tive a oportunidade de conhecer uma empreendedora, uma cientista, que fez se eu não me engano, ela participou do Catalisa Fase 1, que é a capacitação, né, de cientista. E ela tem uma história muito, muito bacana. É a Isa, da Rorai Fruit. A Isa, ela está terminando, se eu não me engano, o mestrado dela. Ela é agrônoma, fez lá na Federal de Roraima. E ela fez o mestrado também numa área de alimentos, dentro dessa área agro. E a família dela, o pai dela, tem uma indústria de polpa, que é a Rorai Fruit. Que é super antiga, de polpa das frutas amazônicas e tudo mais. E o pai queria se aposentar, ela lá, cientista, fazendo os desenvolvimentos dela no laboratório lá, com alimentos e tudo mais. E o pai dela, com a indústria de fruta, falou, se você não assumir o negócio, vamos fechar e tudo mais. E aí ela ficou naquilo, ela juntou as duas coisas. Quando ela fez a capacitação, ela percebeu que o que ela estava fazendo no laboratório podia agregar valor para o negócio da família. Então, ela começou, por exemplo, ela desenvolveu uma tecnologia em que ela consegue, que a polpa do camu-camu é uma frutinha lá que tem um teor de vitamina C altíssimo, tipo, maior do que qualquer laranja da vida. Exato. Só que tem questões técnicas para viabilizar a utilização dele, né, em formulações, e uma delas é que a polpa do camu-camu, ela escurece. Isso é uma questão séria para, né, utilizar isso de forma adequada. E aí ela desenvolveu uma tecnologia que faz a polpa não escurecer. E aí ela começou, então ela assumiu o negócio do pai e começou a levar para o negócio do pai as tecnologias que ela desenvolvia em laboratório. Então ela estava me contando assim o quanto que isso tem evoluído e tudo mais. Quer dizer, parece simples, né? Tecnologia de alimento, de polpas, né? Lá no norte mesmo, né? Lá na ponta norte do país. Parece simples, mas isso está mudando a vida dela. E aí, se a gente for pensar que mantém um negócio que provavelmente... Imagina quantas famílias esse negócio beneficia. Vai, com certeza, se tornar um negócio ainda mais profícuo, né? Porque vai gerar produtos de maior valor agregado. Ela já contou que tem os japoneses procurando ela, querendo a patente. Quer dizer,
é de interesse global que ela está fazendo. Então, ela vai gerar produtos de valor agregado, de maior valor agregado, que vão fluir mais recurso para a região, empregos de maior valor também, porque quando você vai lidar com tecnologia, você acaba tendo que trazer profissionais, né, com nível de conhecimento científico, tecnológico maior para o negócio também. Enfim, isso tem um potencial de desenvolvimento regional que é absurdo, assim, uma coisa que teoricamente parece simples, né, tecnologicamente. Sem contar que a Isabela é uma figura, assim, é isso também, né, gente? A gente não cria empreendedores. Isso não, eu acredito que isso não tem como. A gente dá ferramenta e conhecimento para esse empreendedor prosperar. E ela é uma empreendedora, assim, sabe? Quando você sente e ela fala, eu vou fazer acontecer e eu vou transformar. E assim, que sorte a gente poder ter esses encontros e proporcionar para ela todas essa ferramenta e conhecimento que ela precisa para fazer essa transformação da vida dela e, né, ao redor dela e da região. A gente expande os horizontes das pessoas. Exatamente. E é engraçado, né? Porque nas 3 falas a gente traz e enaltece muito Catalisa, que para mim é um programa do Sebrae Nacional que é o exercício mais pleno da missão da Ulinca ali. A gente está falando de 2.000 pesquisadores, numa jornada de pesquisa científica transformar em negócio. E a gente começa a perder a noção do impacto gerado e analisando retrospectivamente, quando a gente olha para trás, o próprio desenvolvimento ali, a ideação de programas como Catalisa, eles nascem de um programa nosso anterior, que é o GIPA, né? Quando a gente desenvolve gestores públicos para melhorar, impactar a partir de políticas públicas de inovação, surgem ideias como o Catalisa, que se coloca em prática, e hoje a gente tem casos de empreendedores, né? Um efeito em jornada, cascata, que a gente perde o controle, né? Idem, podemos trazer também o exemplo do CID. O Ilinca nasce para o desenvolvimento de um programa para o estado de Minas Gerais, que é o CID, que se perpetua por 13 anos também. Imagina o impacto que isso gera, né? O resultado que a gente tem hoje, que a gente já não consegue nem mensurar por passos e decisões que a gente tomou lá atrás, né? Eu acho que o mais legal é a gente não conseguir mensurar. E aí vocês dois, como, né, os líderes ali, podem achar estranho, mas eu acho que por ser um impacto tão grandioso, a gente não consegue mensurar, não tem como. É claro que a gente tem, né, os nossos números ali para entender, mas não tem como. A gente, né, uma professora, o quanto que ela está disseminando, né? E aí o número, assim, agora que a gente falou qualitativamente, quando a gente olha para os números, imagina que mesmo os números não conseguem representar, mas eles são grandes, né? Nesses 13 anos são mais de 12 mil. 12 mil pessoas, cientistas, né? De forma geral, que a gente Direto, levou, né? essa capacidade, né? Então, e aí, imagina, caminhando aqui pro final, eu queria saber um pouco mais do futuro, né? A gente está falando bastante, acho que a gente colocou aqui bastante do início, da construção, do caminho, e aí chegamos agora nesse ponto de que temos agora um futuro, né? Cadê os 50 anos? O que a gente vai fazer daqui até os 50 anos, né? Qual é o olhar de futuro da Ulinca para esse ecossistema brasileiro? É interessante falar isso, porque o olhar de futuro, ele é meio que sempre muito parecido, sempre muito mesmo, porque ele começou há 13 anos, né? Que é o castelo. O castelo. O castelo. Ele pode ir se especificando melhor à medida que não é o caminho se faz caminhando, então a gente vai entendendo melhor, né? Mas no final das contas a gente está sempre tentando entender qual é o próximo passo, qual é a construção que é possível fazer desse castelo, porque também depende, né? A gente tem que dar o próximo passo que o ecossistema permite que a gente dê. Pensando, trazendo isso para mais perto, né, um futuro próximo, a gente vai começar agora, né, a partir do final desse mês de julho, os fóruns desse ano. Então, né, que vem amadurecidos nessa ideia de produzir esse conhecimento e essas diretrizes de desenvolvimento desses ecossistemas.
A gente também tem um lançamento que a gente fez há pouco tempo, que foi o nosso estudo em parceria com a Dynamo, né? Nossa, maravilhoso. De Blended Finance para Deep Techs, de clima, e que é um ponto que a gente tem olhado muito. Investimento, a gente começou falando disso, né? E vai terminar. Investimento é uma lacuna importante, né, por tudo que a gente falou, e a gente tem, nesse estudo, a gente trabalhou muito essa visão de como é que a gente diminui essa assimetria de conhecimento e por um lado, e por outro, traz essa articulação de capital que permita fazer o investimento adequado, tanto em volume quanto em tipo de investimento. De novo, o próprio investimento em Deep Techs é um ecossistema. E aí a gente já sabe agora do que a gente está falando quando fala ecossistema. Então, é muito bacana esse estudo, porque ele traz luz sobre esse ponto e é um ponto que a gente tem trabalhado. Estamos construindo conhecimento, compartilhando conhecimento, mas também fazendo, né? Buscando fazer acontecer no ecossistema esses mecanismos. É um ponto também que tem sido bastante caro para a gente. Lucas, olhar para o futuro aí. Conta. Eu concordo muito com o que a Ana trouxe, que não é sobre uma linha de chegada, né? É sobre qual é o próximo passo que a gente está dando. Os pontos dela muito bons. Eu acrescentaria o olhar de assegurar a percepção de segurança jurídica nesse ecossistema de inovação. A gente vem... já existe ali, a gente está falando de marco legal, mesmo que sejam ainda políticas recentes, elas existem, elas estão presentes, e a gente precisa criar um ambiente de bom uso e facilitador de uso dessas políticas que foram criadas nos últimos anos. Fora isso, o acesso ao capital, que a gente está falando, como tornar ele mais acessível, mas, de uma forma geral, eu diria que é importante também a gente reconhecer que o ecossistema, de alguma forma, amadureceu ao longo desses 13 anos, né? Então, sempre pensando qual é o próximo passo, como que a gente consegue dar mais solidez a esse processo de desenvolvimento para a gente continuar crescendo. Tem uma amiga minha que ela fala, amiga, às vezes a gente tem que dar o passo que Deus põe o chão. Às vezes é mais ou menos isso também. Também acontece. Com parcimônia, claro, né? A gente raro, mas doido, acontece. Mas às vezes é inteligente. Acho que faz parte do foolish que eu falei, né? Exatamente. E aí, para finalizar, eu queria compartilhar com vocês que estão vendo que existe um crescimento da organização. E aí, olhando um pouco para a nossa marca, nós entendemos que a organização ela estava de um tamanho e a marca não estava conseguindo, de fato, passar esse tamanho todo e todas essas mudanças, o posicionamento. E então, vocês podem ver que a gente tem uma nova logo, nós temos algumas cores diferentes. Se você dá uma clicadinha aí, você vai ver que o site está diferente. Nós fizemos algumas mudanças visuais e algumas organizações de narrativas. Mas lembrando que toda essa conversa, toda essa missão, o castelo, o legado, ele se mantém muito forte, né? O engraçado foi isso. Durante o processo de entender como que a gente colocaria a marca nessa grandiosidade que a empresa foi tomando a forma, como que a gente não abandona, né, esse olhar do castelo e de como nascemos. Então, eu acredito que nós encontramos um caminho legal para seguir. E então, vocês vão ter o contato aí, logo agora, com o nosso vídeo manifesto. A gente tem um vídeo onde a gente manifesta, de fato, tudo isso que estamos falando. Mas foi um processo de muito aprendizado para nós, de entender que continuamos com com a mesma visão de castelo. A única coisa que a gente pintou ali a fachada dele para ficar mais bonitão, né? Então, junto comigo, quero que vocês assistam ao vídeo manifesto da Uelinka. Acreditamos que a ciência é uma força viva, nascida da curiosidade, movida pela coragem e guiada pela evidência. Vivemos em um país que transborda talento, mas talento sem oportunidade vira silêncio. Por isso existimos, para decodificar o que não é visto, transformar descoberta em evolução,
para impulsionar e fazer o conhecimento chegar onde realmente muda vidas. Desde 2013, somos a inteligência que expande os horizontes da ciência, inspirando pesquisadores, governos e instituições para transformar conhecimento em inovação profunda com impacto real. Pensamos com evidência, articulamos com propósito e desenvolvemos caminhos para levar o talento brasileiro a cada próxima descoberta. Somos feitos para transformar, porque o conhecimento só cumpre seu papel quando sai do laboratório e encontra o mundo. E é aí, neste movimento, entre pesquisa e impacto, que a Uilinka acontece. Uilinka, inteligência que expande horizontes. Bom, temos um vídeo maravilhoso, modéstia à parte. Ficou lindo. Queria agradecer ao pessoal da Enredo, que foram os agentes que ajudaram a gente a fazer esse processo. E aí, para finalizar de fato aqui, eu queria que vocês dois deixassem uma mensagem para quem está nos assistindo, para quem assistiu até agora. Vamos encerrar com alguma indicação, alguma mensagem que vocês gostariam de disseminar, né? Ou expandir os horizontes. Acho que a gente falou tanta coisa aqui. O que eu poderia dizer é que quem, né, ainda não acompanha as newsletters, os conhecimentos que a gente tem compartilhado, convidar para acessar, para acompanhar. E estamos no ecossistema, né, como atores também, e sempre muito disponíveis para interagir, para construir juntos. Então, acho que esse é o meu principal recado. Lucas. Eu saio muito inspirado dessa nossa conversa. Foi muito legal, assim, a gente ter falado do ecossistema nacional, falar dos nossos anseios e desejos para o futuro. E em um momento que a gente está tangibilizando isso numa nova marca, né? Mantendo todo o nosso compromisso, missão, excelência que a gente construiu ao longo desses 13 anos. E agora transformando numa marca que represente essa evolução nossa ao longo desses 13 anos. Então, mantenho a nossa visão a gente e reforço a palavra da Ana, que a gente faz parte, é um ator desse ecossistema. A gente está aqui para estruturar, pensar, desenvolver e articular, como a gente trouxe, que é muito da nossa essência. E então, contem com a gente para contribuir para esse próximo passo que precisa ser dado para a gente continuar gerando inovação tecnológica no país. Muito bom. Obrigada pela participação. E a vocês, eu gostaria que vocês sentissem daí o meu sentimento genuíno de estar honrada em estar aqui e participar de tudo isso, de participar da construção da Uilinka. E daqui uns dias você vai estar contando desse início. Porque hoje para mim é o início, né? É verdade. Muito obrigada, acompanha a gente. Como eu disse no começo, serão 6 vídeos, é uma série, mais ou menos um por mês, que traremos outras pessoas aqui para conversar e para demonstrar o que de fato é essa visão nossa de expansão de horizontes. Aqui você teve um spoiler pequeníssimo de toda essa grandiosidade que a gente está enxergando. E te agradecer também por assistir até aqui. Continua com a gente. Muito obrigada por fazer esse ecossistema ser mais pujante.